Então, pessoal, propriedades de potências. A gente vai fazer uma revisão de tudinho que tem sobre potenciação, não somente as propriedades. E a gente vai fazer isso com exemplos, tudo com exemplo, tá? Então, a primeira regra da potência que a gente aprende na vida é como resolver uma potência. Quando a gente tá logo aprendendo, a gente aprende a escrever, né? 2 vezes 2 vezes 2. Para não cair no erro clássico de fazer 2 vezes 3. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, isso vai dar 8. Conforme a gente vai andando na nossa vida escolar, o nosso número ganha sinal negativo. E aparecem duas situações. Vejam que é o mesmo exemplo que está aqui, porém aqui o sinal de menos não tem parênteses e aqui o sinal de menos está com parênteses. Qual é a diferença, tá? Nos dois casos vai dar o mesmo resultado, mas eu já vou explicar aqui a parte como é que ficaria. Esse sinal de menos, como não está dentro do parênteses, ele não entra na potência. Então ele vai direto para a resposta. E eu vou resolver o 2 ao cubo, que a gente já viu que dá 8. Já aqui, tá? Já aqui, ele entra na jogada, seria menos 2 vezes menos 2 e menos 2. A gente tem uma regra prática, tá? Quando o sinal de menos tá dentro de um parênteses. A gente sempre olha a potência. Estão vendo que aqui ela é ímpar? O expoente, no caso. Aqui ele é ímpar e aqui ele é par. Quando o expoente for ímpar, o meu resultado vai ficar menos. E quando o meu expoente for par, o meu resultado vai ficar mais. Então, olha só, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 negativo, porque o meu expoente é ímpar. E aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. E o meu resultado fica mais, porque o expoente é par. Então, para anotar no caderno, a gente pode colocar que aqui é par. Então, fica mais. E a gente pode colocar que aqui é ímpar, tá? Então, fica menos, tá? Mais uma coisa, expoente negativo. Quando o expoente lá em cima é negativo, a gente tem que transformar ele em positivo. Então, eu vou ter que inverter o número, ó. Como embaixo desse 2 não tinha nada, eu coloquei o que não aparece, que é o 1. Aí eu vou inverter, olha. O 1 vai vir para cima, o 2 vai vir para baixo, e esse 3 que era menos vai ficar mais. Então, como é que vai ficar? Ó? O 1 em cima e embaixo o resultado, que é 2 vezes 2 vezes 2. Há uma diferença quando tá uma fração entre parênteses, olha. Porque daí, quando eu for inverter, tá? O expoente é tanto do número de cima quanto do número de baixo. Então, olha só, vai vir o 3 para cima e o 2 para baixo. E o expoente que era... Aqui eu esqueci de botar. E o expoente que era negativo, tá? Ele passa a ser positivo. E a gente pode resolver. Então, o que vai acontecer, ó? Como aqui é ímpar e aqui dentro é menos, tá? O resultado vai ficar menos. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Tá? Aqui eu me enganei, né? Agora esse vai ser positivo. O que acontece, tá? Quando o expoente é positivo, tá? O que acontece? Eu não preciso inverter, como eu precisei aqui, que o expoente era negativo, tá? Eu só vou fazer a potência do de cima e a potência do de baixo. Como aqui é ímpar e aqui é menos, continua menos, tá? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Prontinho, tá? Expoente negativo e inverte. Expoente positivo, só resolve. Agora, olha os três casos, né? Aqui tava entre parênteses negativo. Aqui tava entre parênteses positivo. Aqui tá aqui é positivo, porém o menos não tá entre parênteses. Então, o que acontece? Ele já vai direto para a resposta
E esse 3 é só do 2, o 3 ali embaixo continua, porque não tá entre parênteses. Então, o expoente é só desse número aqui. Então, vai ficar 8/3. Esse barulho que tava no fundo é a minha máquina de pão fazendo um pãozinho agora. Olha aí. Depois que terminar a aula, eu vou ter pão fresquinho. Delícia. Então, vendo esse expoente zero, toda vez que tiver um zero ali em cima, não precisa nem pensar, não precisa nem olhar para o que tá aqui. A resposta vai ser sempre 1. Então, vendo que agora a base, tá, é 1, não precisa nem olhar para o número ali de cima. A resposta sempre vai ser 1 também. Porque é 1 vezes 1, 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 vezes 1. Cansei. Vai dar 1 sempre, né? Agora, vamos para mais exemplos. Agora, olha ali em cima. Tô tampando aqui para vocês não se assustarem. A base é 0. Sempre vai dar 0, tá? Porque 0 vezes 0 é 0, vezes 0 é 0, vezes 0 é 0. Então, não vai mudar, é uma coisa que é uma vitrolinha que não muda nunca. Tá. Aqui, vocês viram que o meu 1 era positivo, tá vendo? A resposta é sempre 1, não interessa o que tá ali em cima. Mas, quando a gente tem menos 1, a gente tem que cuidar. Eu sei que a resposta vai ser 1, mas como é negativo, vale aquela regra, ó. Quando é par, é mais, e quando é ímpar, é menos. Tem que cuidar com isso. Quando é menos 1, tá? Agora, base 10. 10 na 3, 10 na 5. Eu vou botar 1. E aí eu vou olhar o expoente. Tá vendo que é um 3? Então eu vou botar 1, 2, 3 zeros. Porque é 10 vezes 10 que é 100, vezes 10 que é 1000. E aqui eu vou botar quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Porque 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10.000, vezes 10, 100.000, como deu aqui. Então, é só olhar essa manha. Expoente em forma de fração. O que eu faço? Vai virar uma raiz, tá, pessoal? Esse 9 já vem direto aqui pra dentro. Daí, a gente vai olhar o seguinte. O número que está aqui em cima vem junto com o 9 pra dentro. E o número que está aqui embaixo é o índice da raiz. Então, o que eu vou fazer, ó? Isso vai ficar raiz quadrada de 9 na 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? E quanto é que é a raiz do 9? É 3. Prontinho. Mais um, ó. Vou botar a raiz do 2. O 6 que tá lá em cima vem pra dentro. O 2 de baixo vem pra cá. Quem quisesse dividir 6 por 2 aqui dá também. Mas eu quis fazer uma coisa mais legalzinha. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Que é esse 2 na 6. E quanto é que é a raiz de 64? É 8. Vocês devem estar se perguntando, aonde foi parar esse 2 aqui? Aonde foi parar esse 2 aqui, prof? Onde foi parar? Quando o índice da raiz é 2, a gente não precisa escrever ele, tá? Se não tem, ele tá escondidinho ali, mas ele existe. Os outros índices tem que escrever. Aqui eu errei, não olhem. Agora aqui, ó. Estão vendo que tem uma potência pro lado de dentro e um expoente pro lado de dentro, um expoente pro lado de fora? O que a gente faz com esses dois aqui, ó? A gente multiplica esses dois. Faz uma continha de vezes. Então, isso vai ficar menos 2 elevado na 6, que a gente acabou de ver que dá 64, né? No exemplo de cima. Mas como aqui é menos e aqui é par, mais 64. O que tem que cuidar, tá? Se tiver assim, ó, não vai ter parênteses, né? 2 na 3 na 2. Estão vendo? Olha, isso aqui é diferente disso aqui, por causa do parênteses. Então, o que acontece, ó? Isso aqui é uma potência, 3 ao quadrado. Então, vai ficar 2, 3 ao quadrado, que é 9. E aí, a gente vai resolver isso aqui, que vai dar 500... 2 vezes... na 6 dá 64. 64
dá 128 vezes 2, né? Vezes 2 de novo, 256. Vezes 2 de novo, 512. Tá? Agora aqui, ó. Aqui vem as propriedades. Essa aqui já é uma propriedade da multiplicação. Essa aqui que a gente fala de potência de potência. Agora aqui é a regrinha, tá vendo que tem 2 na 3 vezes o 2 na 5. Tá vendo que o número grandão, que é a base, é igual? Beleza. Quando os números grandões são iguais, a gente repete o número grandão. Aí eu olho aqui, ó, é uma conta de vezes, né? O que eu vou fazer com lá em cima? Eu vou somar. Então, vai ficar 2 na 8. 2 na 6 é 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. Pronto. Agora, a fração. Toda fração é uma continha de divisão, tá? Escrever assim e escrever assim na vertical ou na horizontal é 6 e meia dúzia, é a mesma coisa. Então, vamos pela lógica. Se nas contas de vezes eu somo, nas contas de dividido eu vou diminuir. Então, eu vou repetir o 2, tá? E o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar esse 5 e vou fazer menos 3, que vai dar 2. E isso vai dar 4. Mesma coisa, eu vou pegar o 5 e vou tirar 3. E aí, isso vai dar 2, que vai dar 4. O que vocês têm que cuidar especificamente nessas continhas aqui, tá? É quando vocês têm um número negativo no expoente. Estão vendo? Olha aqui, ó. Apesar da regra do vezes mandar eu somar, tá vendo? O que vai acontecer, olha? Pela regra dos sinais, isso vai ficar 4 menos 5, né? Porque esses dois sinais aqui, ó, vai dar menos. E aí, isso vai ficar menos 1. Então, o resultado aqui vai ficar 2 na menos 1. Tá, mas a regra não é somar? É, mas quando eu for somar, vai existir a regrinha dos sinais. Então, isso aqui, na realidade, eu vou botar o 1 aqui, vou inverter. O 1 fica positivo e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então vai ficar 1 meio. Olha na de divisão, 2 na 3 dividido por 2 na menos 2. Apesar da regra mandar a gente fazer uma continha de menos, eu vou fazer esse menos esse. O que acontece? Vai ficar 3 menos o menos 2. Esse sinal de menos altera o sinal aqui. Aí vai somar. Então, o resultado aqui, ó, vai ficar 2 na 5. E aí, quanto é que é 2 na 5? 32. Entendem? Tem que cuidar muito com o sinalzinho aqui, nas nossas regrinhas de potência. As duas últimas agora. Uma multiplicação dentro do parênteses e uma divisão. O que eu vou fazer, ó? É a mesma coisa que eu fazer 2 na 2 vezes 3 na 2. Tá vendo que eu dei um expoente para cada número ali de dentro? A mesma coisa aqui, ó. 2 na 2 dividido por 3 na 2. Agora, eu não posso somar lá em cima. Não pode. Por quê? Porque a gente não tem as bases iguais. Então, isso vai ficar 4 vezes 9, que vai dar 36. Ô, Ana, e se eu tivesse feito 2 vezes 3 aqui e o resultado ao quadrado? Vai dar a mesma coisa, tá? Por isso que eu coloquei esse sinal de igual. Porque multiplicar aqui dentro primeiro e fazer ao quadrado é a mesma coisa que tu fazer cada um ao quadrado e depois multiplicar, tá? A mesma coisa aqui, ó. Vai ficar 4 dividido por 3. Para não ficar em forma de vírgula, a gente pode escrever em forma de fração, ó. 4 terços, que vai dar... 4 nonos, desculpa. 4 nonos, que vai dar a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Por que eu arrumei para 9, tá, pessoal? Porque o 2 ao quadrado é 4, o 3 ao quadrado é 9, tá?
Se quiser dividir 4 por 9, pode dividir também. Vai dar um número com vírgula. E fazer aqui é a mesma coisa, ó. 2 dividido por 3 e o resultado ao quadrado. Isso vai ficar 4 em cima, 9 embaixo. Então, resolver aqui dentro primeiro e fazer ao quadrado é a mesma coisa que tu dá um expoente para cada um, resolver e no final dividir.